Vamos dar mais uma palavra sobre a obra de Deus que está pronta. Desde antes da fundação do mundo. Por isso, os homens não conhecem nada de Deus. As Escrituras estão cumpridas. Os homens, desde a fundação do mundo, resolveram criar invenções e imaginações sobre Deus. O juízo de Deus é infinito. A lei de Deus é infinita, porque a lei de Deus é a verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Foi isso que me deixou maluco, doidão. Eu sou Deus, eu sou a verdade. Fiquei maluco. Fui comer o livro, comer a carne e beber o sangue do Cordeiro. As obras de Deus estão prontas desde antes da fundação do mundo. Desde antes da existência do pó da terra, como está em Provérbios, como está em Eclesiastes. O homem, 9, Eclesiastes 9, Provérbios 8 e 9. Provérbios, todo o livro de Provérbios é o livro da sabedoria de Deus. Só ele faz o homem entender as palavras dele. Só Deus faz o homem entender, compreender quem é Deus. Só o onipotente, o onipresente e onisciente. O povo dele rejeitou a ele desde quando ele criou o homem. O homem rejeita Deus desde a criação. O judeu nada mais é do que um povo escolhido por Deus, que ele chamou, como está em Deuteronômio. E por causa dos meus pais e pais deles, Deus honrou a eles, porque Deus, quando criou o homem, o abençoou. Gênesis 1, 27, 28. Criou o homem. Vai mostrar aos homens que ele é Deus dos homens, que ama todos os povos da terra. Vai dar aos homens, nessa última semana de Daniel, algo inimaginável diante dos corações e das almas humanas. Todo homem tem uma alma. Todo homem tem um espírito, que é a vida que Deus deu a ele. Gênesis 1, 27 e 28. Adão e Eva foram materializados em Gênesis 2, 7, como alma vivente. Alma vivente. Os seus sentidos são a tua alma. Visão, paladar, tato, temperatura, calor, frio, temperatura, audição, língua, tudo. Todos os sentidos que o homem tem é a alma do homem.
Por isso, Deus veio à terra e se fez alma vivente, sendo o próprio Deus que vivifica a alma humana. Olha que coisa louca. É muito louco o Evangelho. A verdade de Deus é infinita. E quanto mais tu entende quem é Deus, o livro dele, menos tu compreende como que o Criador dos céus ama tanto a criatura que ele criou. Criou o universo por sua causa, por mim, por todos os homens que estão na terra. Não tem um amando ele, ou odiando ele, ou detestando ele. Tu fostes criado pelo Deus do infinito. Se arrancar a página 1 de Gênesis, o universo conhecido pela tecnologia de merda humana desaparece. Estou falando na literalidade espiritual. Deus é espírito. A fé é tudo que Deus criou desde antes do pó da terra. Todas as obras de Deus já estavam prontas. Por isso, é manifestado o juízo final que Deus vai dar aos homens o entendimento da glória de Deus, que é o Evangelho de Deus, as Escrituras escritas e lavadas e remidas pelo sangue de Deus, para que os homens tenham a vida eterna. Como ele andou na terra até ir à cruz e depois que ressuscitou para provar aos homens que assim como ele andou 40 dias na terra, todos os homens se tornarão filhos de Deus, que crerem na palavra e no juízo que ele vai manifestar agora. O diabo nada mais é do que o espírito das trevas. A serpente enroscadiça primeiro foi criado como espírito das trevas, Gênesis 3. Depois se materializou como a cobra enroscadiça, a mentira que enganou Adão, enganou a Eva, e Adão foi atrás da Eva. Isso se cumpriu para que a obra de Deus, que já estava pronta desde o sétimo dia, Gênesis 2:2, toda a obra de Deus já estava pronta, e um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro 3, estamos no amanhecer do sétimo milênio, no amanhecer do terceiro milênio.
2018 anos. 7018 anos. Lucas 13. A mulher encurvada aos demônios de Lucas 13. A igreja de Deus vai ser colocada com a boca aberta aos céus para que o Deus da glória entre e reine eternamente sobre a igreja de Deus, que é cada homem, cada mulher na terra. Entrou na minha igreja, entrou no meu templo, entrou na minha terra, entrou na minha cidade, entrou no meu reino e mostrou a glória do Deus da glória, a palavra de Deus. Por isso, será glorificado em toda a terra, será exaltado em toda a terra e mostrará aos homens a santidade das santidades do Deus Santo. Santidade de Deus é a verdade. A santidade do homem é a verdade. Por isso, ele diz: sejam santos, seu Deus é santo. Sejam verdade, seu Deus é a verdade. Levítico 19-21. Sejam santos, 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 porque o teu Deus é santo. João 17. Cristo é o homem que anda na terra com o Espírito de Deus, que é o Cristo de Deus. É o homem de verdade. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. O homem digno, com dignidade diante do Criador, anda de pé, de pé, de pé, face a face com a verdade do Deus da verdade. Foi isso que ele veio fazer na terra. Deuteronômio 32, 1-4. Veio trazer a doutrina da verdade, da mamãe senhora eleita, esposa de Deus, que não tem nenhuma mentira. A doutrina de Deus é a mamãe senhora eleita, a verdade, que alimenta o homem, dá banho nele como uma criança recém-nascida e o alimenta do leite racional, como filho de Deus. Esse homem não foi alimentado com o leite racional da mamãe senhora eleita de Deus, ele ainda é um animal irracional que caminha sobre a face da terra. Ele não nasceu de novo. Ele não tem a racionalidade do Pai Celestial. É um boi. É como um animal de Gênesis, onde Deus mandou Adão dominar sobre os animais e a besta fera da terra dominou sobre Adão. A mentira. A cobra, a serpente, a cascavel do inferno
de Gênesis 3:14, 3:18, que anda na terra com duas patas, comendo pó da terra eterno. Você sabe que serpente é essa? Que anda sobre a terra? É a besta fera maligna do inferno. O homem maligno que ama a mentira das religiões, das doutrinas satânicas de toda a terra. Isso nunca deixou de existir. Nunca. Povo que Deus chamou para servi-lo, só quem andou em pureza total diante do meu Pai Celestial foram os meus pais, que não havia nenhum Deus estranho com eles. E eu não ando com porco, com canalha, com patife, com demônios. Quem são os demônios? Os homens de Belial. Por quê? Porque nenhuma mentira sai da minha boca. Fui gerado pela palavra de Deus como filho a Abraão. Lucas 3, Mateus 3, como filho a Davi. Salmo 102, 14. Dessas pedras, Deus levanta filhos a Abraão. Só a pedra que clama a Deus há muito tempo para que a glória dele, o juízo dele, a justiça dele se manifeste aos homens para a glória do nome dele. Porque o filho só pode falar do Pai. O enviado não pode falar dele mesmo, só pode falar daquele que o enviou. Por isso, aquele que é enviado por Deus, não há na boca dele nenhuma mentira, porque ele está justificado pelo Pai Altíssimo. João 7. E sabe tudo que o Pai dele já fez, porque Deus é o Deus que já fez todas as obras dele desde antes da fundação do mundo. Isaías 45. Eu sou Deus, tudo criei, tudo fiz, conforme a minha vontade, eu satisfarei o desejo do meu coração. Este é o mandamento de Deus. Em toda a verdade, santifica-os na tua palavra, porque ela é a verdade. A verdade é o fogo consumidor que consome os filhos das trevas de Lúcifer. O poder infinito da palavra infinita que vive eternamente. Qualquer homem na terra que nunca deu honra a Deus, verá, ouvirá, entenderá, porque ele sabe que a verdade é infinita. Bilhões de almas
se converterão ao Criador dos céus, porque ele desce com os exércitos dos céus, manifestando a glória do nome dele, abrindo o coração dos povos e do povo dele, por causa da promessa que ele fez aos meus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Meu pai Moisés, meu pai Davi, os homens que amaram a Deus e que diligentemente honraram o nome dele. Por isso, o Cristo de Deus é a palavra de Deus escrita por Deus que ele deu aos homens. Ele deu o Cristo dele, a palavra dele. Jamais imaginei em ver, compreender cada letra desse livro, do reino espiritual, invisível, que nenhum homem pode ver, se Deus não perdoar o teu pecado. Por isso os demônios não podem ler nem entender o livro de Deus. Eles leem, mas não entendem. Leem, mas não entendem. Por isso, os doutrinadores, os legisladores, criadores de leis, de religiões de demônios, pentecostais, do espírito de Satã, profetas do diabo, anticristos, tais falsos apóstolos, filhos de Satanás. Nenhum desses homens pode ver, entender, compreender as Escrituras, porque ela é selada pelo Espírito Santo de Deus, que é a verdade. O Espírito Consolador, que nenhum desses demônios jamais recebeu. João 14, João 15, João 16, o Espírito da verdade. Por isso, se tornaram reis, se tornaram deuses, se tornaram religiosos, criadores de ensinamentos de demônios. Todos eles pertencem à prostituta romana. Todos, sem exceção. Por quê? Porque Deus é espírito. Se o homem tenta enganar a Deus, ele te criou, seu animal. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Veio à terra, revelou aos homens a glória dele, o Deus da glória, para que os homens fossem glorificados pela palavra dele. Se fez alma, vivente como homem, para que o homem compreendesse e entendesse que a materialidade de Deus é a criatura que ele criou. Por isso, ele se fez criatura. Para dar a honra a você, para dar a glória de ser filho dele, filho do Altíssimo, do infinito Deus, que criou o homem. Os demônios criaram as religiões. Os filhos de Satã criaram as doutrinas, ensinamentos de demônios e livros de demônios. Deus é simples. Para desfazer a obra do diabo,
Deus dá vida ao morto para manifestar o juízo e a justiça dele. Para isso ele me deu vida. Era morto. Morto em quê? Em espírito. Não conhecia a palavra de Deus. Sabia, entendia coisas que os filhos do diabo até hoje não sabem, sem jamais ter comido um versículo bíblico da árvore da vida, que a árvore da vida é a palavra de Deus, do jardim do Éden, que ele me conduziu, me levou o caminho dele, mas tinha absoluta certeza. Antes de conhecê-lo face a face, eu tinha absoluta certeza que a materialidade de Deus é Jesus Cristo, que se fez carne, o Verbo. Para quê? Para que o animal terreno carnal se tornasse como o Criador dos céus eternamente e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente. Qual é o fruto? A palavra. Qual é o fruto? O entendimento. Desde a criação do universo até Apocalipse 22, 21. Por isso, os filhos de Satã nunca entraram no jardim do Éden, jamais entrarão, porque as obras de Deus já estavam prontas desde antes da fundação do mundo. Hebreus 4, Hebreus 8, Gênesis 2, 2. E toda a obra de Deus já estava pronta desde antes da fundação do mundo. 2 Pedro 3. Por isso, no dia 14 de maio, se manifestou a fé, a autoria do autor e consumador da fé. Deus, a palavra de Deus está cumprida. Por que ninguém viu? Por que só eu vi? Porque eu estou vivo. Vocês estão mortos. Salário do pecado é a morte. É a falta de entendimento das coisas de Deus. De Deus. Porque o diabo não conhece as coisas de Deus. Mateus 16. Marcos 8. Para trás de mim, Satanás. Porque dos homens tu conhece tudo, mas de Deus tu nada sabe. Homens de Belial, filhos do diabo, que não conhecem a Deus. Vai mostrar agora a cada homem na terra que as obras de Deus estão prontas desde antes da fundação do mundo. Vai mostrar a todos os homens o testemunho do evangelho dele, do sangue de cruz, que desse livro nenhuma letra cai no chão. E aqueles que crerem entrarão na cidade eterna de Apocalipse 21. Aqueles que querem se alimentarão da árvore da vida e entrarão no repouso da eternidade que eu
estou. Eu não vou entrar, eu estou. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Eu já ressuscitei e vivo eternamente pela palavra de Deus como filho. Abraão, filho de Isaac e filho de Jacó, porque eles estão vivos. Esse é o poder de Deus, poder das Escrituras, que os filhos do diabo não conhecem, e Deus jamais deu a eles entendimento, perdão do pecado eterno, que é a morte, é amar ao diabo, a mentira. Os demônios que reinam sobre a terra, filisteus, jebuseus, de Deuteronômio 7, de Gênesis 14, de Isaías 1 e 2, de Romanos 8, 9 e 11, as bestas, feras malignas da terra, de Romanos 1 e 2, de Atos 17, de Zacarias 3, 8, 9 e 10, de Zacarias 1, 2, 3 e 4, os demônios não conhecem a Deus. Não conhece a meu pai Moisés, não conhece a meu pai Daniel, meu pai Paulo, que chama todo o juízo do mundo para o evangelho dele. Sou Davi, que nasci pela palavra de Deus. 2 Timóteo 2, Romanos 11, 25, 26. Regenerado, nascido, gerado pela palavra de Deus, como filho Abraão, filho Isaac, sendo Jacó de Deus. Romanos 9, Hebreus de 1 a 13, do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Este é o juízo eterno, o infinito Deus eterno e o homem eterno, que Deus manifesta aos homens, dando absoluta certeza de que o homem vivificado pela palavra do Deus que vivifica a alma humana, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, tu viverás eternamente, porque a última semana de Daniel entramos no dia 14 de maio de 2018. Deus mostrará aos homens, pelo Espírito dele, o entendimento pleno de quem é Deus, que aquele que confia na palavra dele, que confia no Deus Altíssimo, viverá eternamente, vivificado pela palavra de Deus, como o último Adão, o homem celestial, alma vivificante. Onde é que está isso? 1 Coríntios 15. Como estrelas dos céus, tornarei vocês como filhos a Abraão e viverão eternamente como pedras vivas eternas. Palavras vivas, não palavras de demônios, de mortos.
não palavra de Malafaia, não palavra de Edir Macedo, não palavra do Papa Romano, não palavra de qualquer canalha, vagabundo, patife, mentiroso, ladrão e assassino de irmãos, de almas. Vai fazer com que a tua alma entenda a eternidade eterna do Deus eterno. Os que foram antes de você, aqueles que Deus conhece, serão regenerados, despertados como Ele desperta. Despertará aqueles que estão dormindo no Senhor, como meu pai Abraão, meu pai Davi, meu pai Moisés, meu pai Paulo, como os homens que confiaram na palavra de Deus, como Raabe, que creu, teve fé em Deus, como meu pai Sansão, como Davi. Esses homens são os homens que estão vivos para Deus, os pais apóstolos, que é a regeneração da fé de toda a terra. A fé que vai regenerar o universo terreno que o homem vê, mas não crê em Deus. Vai mostrar aos homens que Gênesis 1, 2 e 3, se não existisse Gênesis 1, estaríamos no infinito do buraco negro eterno, sem existir nada. Como meu pai Jó relata esplendorosamente, o Criador dos 7 estrelas, o Criador das constelações de Órion. Existia a NASA há 5.000 anos atrás, bando de animais ignorantes. Existia telescópio Hubble. Cala a boca, porco. Tu não sabe nada de Deus. Criou os céus e a terra por causa da porcaria que ele criou e tanto odeia a ele. O homem não sabe a diferença entre o amor e o ódio. Por isso os demônios dizem que amam a Deus, mas odeiam aos irmãos, e se odeiam aos homens, odeiam a Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança daquele que o criou. Em Gênesis 1, 27, 28. Em Gênesis 2, 7, ele te tornou alma vivente. E agora, no 7º dia, há 7.018 anos, que um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos para Deus é como um dia. 1 Pedro 3, desce a luz da eternidade, dando aos povos que crerem na palavra dele a vida eterna, vivificados segundo o alimento da árvore da vida, o alimento da luz eterna, o alimento da vida eterna. Como meus pais creram, eu criei. Criei no meu Criador, logo ouvi, logo falei. Isso é crer, entender, compreender que acima dos céus não existe Deus, só tem um. Abaixo dos céus só tem um Deus, e abaixo da terra só tem um Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Muitas vezes dá um vácuo na minha mente, falando como que esse Deus é tão infinito. Mas aí eu faço o quê? Vejo quem veio à terra. Ele, Cristo, Filho de Deus, o próprio Criador dos céus, que criou a criatura. Ele se materializou
materializou. Ele é a prova infinita e literal, que o homem que anda com o Espírito da verdade jamais morrerá. É só isso que ele quer de você. Só tem um mandamento na Escritura. Primeiro, amar a Deus de todo o teu conhecimento, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Foi o que eu fiz. Fui buscar nada. Querer ser o quê? Só entender, poder amá-lo e adorá-lo? Entender quem é ele? Mas o que ele mostrou a mim, não fui buscar nada disso. Nem me interessava. Jamais me interessou. Como meu pai Jeremias diz a mim, eu não busquei ser pastor diante de ti, depois de você. Jeremias 17:16, João 10, Ezequiel 34, Hebreus 13:20, pastor de Deus das almas, me nomeou, me mostrou toda a glória das almas dos homens, para a glória do nome dele, o dono de todas as almas do universo. Ezequiel 18, João 10:25, Hebreus 6, Hebreus 10, entrei no véu que nenhum homem jamais entrou, do entendimento pleno das Escrituras de Deus. Levítico 21, em perfeição de espírito, para gerar ao meu Pai Celestial filhos perfeitos diante de Deus, em toda a verdade, em toda a justiça, em toda a retidão do Deus reto, infinito, sem hipocrisia, sem falsidade, que conhece toda a tua putaria e sacanagem contra os homens e contra ele. Tu acha que tu é santo? Se escondendo atrás da sua língua doce, de vadias do Papa Romano, de vadia como Robson Rodovalho, de vadia como R.R. Soares, de vadia como os filhos do diabo, das prostitutas terrenas da terra. Vocês são vadias de Lúcifer, de Sodoma e Gomorra. Quando ele disse a mim, se tu tiver vergonha de mim, de mostrar as putarias dos homens a eles, eu terei vergonha de você. Ô meu rei, conheço toda a putaria da terra, toda a sacanagem, o que é bom e o que é ruim. Como é que eu vou negar a ti? Tu és o Deus que criou o homem, o onipotente, onipresente e onisciente. Então mostra a eles a putaria deles, desses canalhas filhos do diabo, que deitam na cama com demônios, com membro do tamanho do membro de jumento, com ejaculação de cavalo. É o que vocês são, vagabundas do leito matrimonial, do concerto eterno, quebrar o concerto com o Pai Celestial. Hebreus 13, Deuteronômio 6, Êxodo 13, Deuteronômio 11 e 10, vocês no deitar, no acordar, no dormir, deitam na cama com demônios e amanhecem e anoitecem com cavalos, com leões, com ursos, com homens de Belial, bestas, feras malignas da terra, demônios de Dagom,
Até meu pai Jó viu isso. Povo de Siló, vagabundas de Siló, de Gênesis 49, de 1 Samuel, de 1 a 6, 7, deitam na cama com Dagon. De Jeremias 7, vem ao templo do Senhor, porque eu vou te roubar, vou te matar, vou destruir a tua alma e vou dar sua carne aos porcos do inferno eterno. Demônios, vocês acham que destruíram o povo de Deus? Bom, as escrituras são bem claras. João 10, eu sou Deus, tenho poder de dar as minhas ovelhas e poder de retomá-las na hora exata. Vocês se fizeram reis, se fizeram deuses, se fizeram sacerdotes, se fizeram príncipes sobre o povo dele e os mataram de fome, de sede, sem leite. As criancinhas de Deus estão mortas diante de toda a terra. Mas ele é Deus. Ele, no livro dele, na doutrina da mamãe senhora eleita, que retornou à casa dela, a senhora eleita fornecerá toda a terra o leite racional que desce do alto. De Isaías 55, de Isaías 65, 66, da senhora eleita, o leite das consolações eternas. Vocês já foram julgados, já foram condenados na eternidade, só aguardando verem a sentença, porque ele já julgou a Satanás desde a fundação do mundo, mas quando botou os pés na terra, se materializou na carne, julgou a Lúcifer com o sangue de cruz que vocês pisaram, o sangue do concerto eterno, do livro eterno, do infinito livro do sangue eterno, deu manifesto o juízo dele, pela palavra dele, dando vida ao morto, tornando morto a palavra de Deus. O Cristo de Deus é a palavra de Deus. Por isso, tem centenas e milhares de Cristos aqui dentro. Do sangue deles, eu sou vingador, cobrador de cada filho do diabo do juízo eterno. Nenhuma letra, nenhuma palavra desse livro está fora do entendimento da racionalidade do Filho racional, do Deus racional. Deus não tem filho boi, como está em Romanos 1, 2. Deus não tem filho besta fera, que são demônios. Deus não tem filho que é a imaginação de animais. Deus não é a imaginação da criatura. Como bestas feras, animais irracionais, os demônios reinam e dominam sobre vocês. Acaba isso agora. Por isso estão mortos. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Não dá para explicar muito,
Porque a mente, o coração dos homens está entregue ainda a Lúcifer, até meu Pai esmagar a obra-prima dele, retomar o reino eterno e mostrar aos homens que o novo evangelho, o novo testamento, a nova terra, o novo reino já está implantado no planeta Terra. O reino celestial, de eternidade em eternidade, das profecias do meu pai Daniel. Daniel só fala de eternidade e eternidade. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, Abraão, de eternidade em eternidade. E os homens comerão do fruto da árvore da vida e viverão eternamente, se desejarem em seus corações honrarem a teu Deus e glorificarem o nome dele. Para isso, tem que largar a mentira. Para isso, tem que largar a vaidade de hipocrisia de língua. Para isso, tem que ser reto diante dos irmãos, dos homens da terra. E honrar a ele. Converterá o povo do Islã, converterá os gays, as lésbicas, a entenderem, compreenderem que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Fez macho e fêmea. Ponto. Todo o resto é problema seu. O juízo foi dado desde a eternidade. Deus não bota a culpa em ninguém, a não ser nos filhos do diabo, que criaram as doutrinas de demônios e os seguidores deles. Esses já foram julgados. Não há misericórdia para eles. Não há poder que arranque eles do juízo final, porque eles já receberam o dano da segunda morte e tem Satanás como pai de cada um deles. Não tem mais volta. O diabo é o rei deles. Como está em Jó 18, já despedaçou as almas dele e não há como resgatá-los do dano da segunda morte, como está em Apocalipse 2, como está em Apocalipse 20, como está em Apocalipse 21, jamais verão a glória de Deus. Já foram julgados com o pai deles, o dragão do diabo eterno, que Deus criou. Deus criou. Colocou diante da face do homem, colocou diante da face do homem o bem e o mal. Bendito, bendito, benigno, bom, bendito, benigno, bom, maldito, amaldiçoado, maligno, maldito. O bem e o mal está no poder da tua língua. Quando tu abre a boca para pregar sobre Deus, sem entender, sem compreender quem é Deus, e começa a jogar sua lascívia, sua boca do diabo, sua putaria e safadeza contra Deus, filhos do diabo. Cada palavra que vocês dão, o reino dos espíritos já os entregou ao teu pai Satanás, de Jó 18. Mente contra Deus, ele te entrega a Lúcifer,
usa o livro dele, o Espírito Santo dele, para enganar os homens? Como o filme do livro de Eli, de Benzo Washington, já está nas terras assoladas, que o filme retrata tão esplendorosamente. Mentiu contra Deus? Ele te bota no sepulcro de Satanás. Tu vai habitar no túmulo com o vampiro do inferno eterno. Jó 24, Jó 39. Deus faz você, filho do diabo, beber o sangue dos porcos do inferno eterno, que das ovelhas dele tem dono, nem um fio de cabelo delas é tocado, como está escrito. Estão mortos, mas ressuscitarão agora. Vocês já receberam o juízo eterno. Por isso a cidade celestial está na terra. Os demônios não sabem. Os prevaricadores não sabem. Os fornicadores, filhos de Esaú, não sabem. Vocês são filhos de Esaú. Hebreus 12, Gênesis 25, 26 e 27. Ezequiel 33 a 40, Monte Seir do inferno eterno, que dominam sobre os irmãos, que põe juízo sobre os irmãos, se fizeram deuses, ficaram na porta do reino cobrando entrada. Demônios, traga o dízimo à casa do Senhor, casa de Siló. Valdemiro, tu bota lá na rede televisão pro homem dar dízimo a você. Você tá deitado na cama com Dagon, o estourador das tuas hemorroidas. Você tá todo arrombado por Satanás. E todos vocês, Deus botou vocês na cama com Dagon, estourador de hemorroidas. Mostra cada filho do diabo com quem ele está na cama. Ezequiel 16, Ezequiel 23. Oséias, vocês são as vadias do inferno eterno. Meu pai Abraão já passava a espada dos seus pais, negociantes de almas, vendedores de almas ao diabo. Por isso, o juízo desce, regenerando o povo dele, dando ao povo judeu e o povo de Judá a nova e infinita eternidade do novo reino de Hebreus, de uma tese do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Filho, gerado pela palavra de Deus em toda fé, na perfeição da perfeita saúde da fé eterna. Atos 3,16. Hebreus 7, 28. Tiago 1, do Pai das luzes, do Pai dos espíritos, gerado pela palavra de Deus. Hebreus 1, Salmo 2, Filho de Deus, gerado pela palavra da verdade. Só Deus gera filhos a ele. O diabo gera filho a quem ele quiser. Malafaia, Valdemiro, Papa Romano, Ezequiel 28. Ezequiel 28. Demônios, Mateus, Marcos e Lucas, estão cumpridas as escrituras, 100%, só aguardando Deus esmagar o pai de vocês e mostrar a vocês que vocês não valem nada, que os céus dominam sobre toda a terra, os céus reinam sobre a terra.
a palavra da sabedoria divina. Até mais.